A minha trajetória na teologia, lendo, pesquisando, escrevendo, despertou em mim, desde muito cedo até, eu diria, o interesse também pela filosofia, já que teologia e filosofia são duas ciências que dialogam muito, duas áreas de conhecimento que dialogam muito, que conversam muito entre si, né? E na filosofia eu tenho um especial interesse em três grandes pensadores, em três grandes filósofos que eu quero recomendar a você, e caso você ainda não conheça, fica aqui como dica de pesquisa e de leitura para você. O melancólico dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele que é considerado assim um dos precursores do existencialismo, embora a gente precise ter cuidado para que isso não seja anacrônico também, né? Falar de existencialismo em Kierkegaard, mas sem dúvida alguma o existencialismo deve muito a Kierkegaard. Também o filósofo francês Paul Ricoeur, no caso Paul Ricoeur, o meu interesse nele é em função das contribuições que ele dá para o campo hermenêutico, e Martin Heidegger, o grande filósofo alemão do século XX, um dos principais filósofos do século XX, e que é um filósofo do existencialismo, embora ele mesmo não tenha se definido como um existencialista, mas é fato que a obra dele tem sido considerada uma referência para essa corrente de pensamento na filosofia. O Heidegger, a meu ver, oferece uma contribuição ímpar no que diz respeito a essa reflexão sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria condição no mundo. E uma coisa muito interessante no pensamento de Heidegger, e veja que aqui você não está ouvindo um especialista da área da filosofia, ok? Eu sou um teólogo por formação que dialoga com a filosofia, portanto, eu não pretendo aqui apresentar a você uma definição unicamente técnica, mas de algum modo estabelecer alguns pontos de contato com o pensamento entre o pensamento de Heidegger e a maneira como eu entendo a vida. E é interessante porque Heidegger ele fala do estar aí, do ser aí, né? O Dasein, expressão muito famosa no pensamento de Heidegger, e que denota justamente a nossa condição na vida. E quando você dialoga com o pensamento de Heidegger, uma das primeiras questões que se coloca para a gente, que se coloca para você, é justamente a constatação óbvia, mas não tão óbvia, que Heidegger faz de que nós nascemos e somos lançados na vida. Nós somos, para usar uma expressão mais forte, somos jogados na vida. Eu digo que é óbvio porque, de fato, a gente nasce, e isso me lembra inclusive uma expressão do salmista, né? Desde a madre eu fui lançado para ti. Parece que de algum modo ali o salmista está refletindo justamente sobre a condição dele na vida, mas levando isso para a sua relação com Yahvé. Heidegger, por sua vez, fala de estar aí, ser aí, estar lançado na vida, jogado na vida, uma expressão até bem forte, talvez tecnicamente não adequada, mas útil aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Você não pede para nascer, né? Quando você se dá conta, você já está colocado na vida, você já é um ser que está vivendo, que está lidando com muitas questões que são alheias a você, muitas das quais você não pode administrar. E na medida que os anos vão passando, essa consciência ela vai aumentando. Eu, quando falo disso, pessoal, é muito legal porque eu me lembro um fato muito marcante na minha vida, dentre outros, um fato muito marcante na minha vida foi a morte da minha mãe. Dois fatos me marcaram muito. A morte do meu pai, eu tinha 17 anos, e a morte da minha mãe, eu tinha 27 anos. Minha mãe faleceu em janeiro de 2011. E eu costumo dizer, quando comento sobre isso, sempre o seguinte: até a morte da minha mãe, eu era imortal. Até o dia em que eu vi a minha mãe imóvel naquele caixão, na cidade de Mantenópolis, aqui no estado do Espírito Santo, até ali eu era imortal. Porque quando você é mais jovem, é interessante falar isso porque a morte do meu pai, que me causou assim, foi um evento dramático para mim em termos emocionais, mas eu tinha 17 anos, talvez justamente por ser ainda muito jovem, talvez por não ter ainda um aporte intelectual maior, talvez não tenha tido efeito, esse mesmo efeito que a morte da minha mãe teve sobre mim, né? Veja, minha mãe morre 10 anos depois. E é interessante que a morte do meu pai foi um grande impacto emocional, não tanto existencial.
A morte da minha mãe foi emocional, claro, sempre é, mas, sobretudo, me pareceu uma experiência muito existencial para mim. E a partir dali, eu comecei a morrer. E a minha imortalidade só durou até aquele dia em que eu a vi naquele caixão imóvel, sem vida. Porque quando nós somos jovens, a gente parece que não se preocupa, a gente não pensa muito nessas questões, a gente não se ocupa, não queremos nos ocupar. O vigor da vida, a expectativa de vida toda pela frente, projetos, ideias, a gente olha e vê, e parece, no entanto, que os anos vão passando, e na medida que o tempo vai passando, você começa a perceber que você não apenas tem uma perspectiva de vida pela frente, mas você tem dias a menos no calendário da sua existência, que você já viveu, portanto que você já consumiu de algum modo. Então essa consciência, ela vai ficando mais clara para você. Um outro fato da vida, uma outra questão também que tornou muito clara para mim esse estar aí, esse estar lançado na vida, e isso é de algum modo muito abrupto, né? Isso é de algum modo muito, muito impactante, é perceber que, num certo sentido filosófico, nós estamos sozinhos o tempo todo na existência. Você fala, Rony, mas você é casado, você tem sua filha, você é um cara bem relacionado, tem vários amigos, tem vários colegas, convive com os colegas de trabalho. Nós estamos sozinhos a maior parte do tempo. Esta é uma percepção muito interessante. Por isso mesmo a importância de você gostar da sua própria companhia. Por isso mesmo a importância de que a sua companhia seja agradável para você mesmo. Por isso mesmo, daí decorre a importância de que você, antes de encontrar-se com outro, seja na vida amorosa, seja na construção de uma amizade profunda, na relação pais e filhos, nas relações na comunidade de fé, antes disso tudo, daí mesmo a importância de você encontrar-se com si mesmo. É interessante que muitas pessoas, na busca por bens, por posição, é interessante que muitas pessoas, na busca pelo sentido desse estar aí, desse ser aí, elas de algum modo pagam um alto preço, que é a perda de si mesmo. O pensamento de Heidegger, ele nos oferece uma grande contribuição também, no sentido de que você, reconhecendo esse fato, percebendo para falar em termos agora aqui meus, né, coserianos, percebendo o fato de que você está brutalmente lançado na vida e que você, conquanto não tenha pedido para estar aqui, você está aqui, e reconhecendo o fato de que, nas palavras de Zygmunt Bauman, inevitavelmente o voo da vida vai cair no solo e que por mais que você queira não saber disso, você não tem como não saber, sabendo disso, o que você faz enquanto o voo da vida não toca o solo? Essa é uma grande questão que você coloca pra gente. O que fazemos nós enquanto o voo da vida não cai no solo? O que Heidegger propõe é justamente construir uma existência autêntica, construir um eu autêntico, viver uma vida, trazendo agora para uma reflexão, viver uma vida que valha a pena ser vivida. Viver uma vida que não seja centrada em si mesma, uma vida que de algum modo transborde, uma vida que não se coisifique, que não coisifique os outros, uma vida que faça sentido mesmo nessa perpétua jornada que nós fazemos pela busca do sentido. Não ter sentido talvez faça muito sentido, porque a busca pelo sentido é justamente o que nos mantém em movimento, é justamente o que nos mantém avançando, prosseguindo. E há muitas ocorrências na nossa trajetória, na nossa jornada, que parecem justamente fazer diluir esse sentido. Nessa hora, é o momento de levantar a cabeça, ressignificar eventos, ressignificar processos e seguir em frente. Eu espero que você, sabendo do fato morte que vem ao seu encontro, que vem ao meu, possa buscar construir esse eu autêntico que se coloca na vida de maneira relevante, de maneira significativa, de maneira contributiva.